Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, ou bem-vindos se esse é seu primeiro vídeo. E hoje eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente, que é respondendo perguntas que vocês mesmos fizeram pra mim. Então, tanto lá na aba comunidade, como no último vlog que eu postei aqui no canal, vocês deixaram algumas perguntinhas, algumas até polêmicas. Então, vou aproveitar esse espaço pra responder, pra gente se conhecer ainda melhor. Então, começando pelas duas primeiras perguntas que foram feitas pela Ana Bia, que é uma inscrita nova aqui do canal. A primeira pergunta, ela falou: como você consegue manter uma rotina? E assim, gente, eu acho que isso varia muito do dia. Cada dia é uma coisa. Eu não consigo seguir uma rotina perfeita todos os dias. Nem tem muito esse negócio de rotina perfeita, eu sempre estou comentando sobre isso aqui com vocês. Já fiquei muito bitolada nessa ideia, mas hoje eu tento fazer o que dá. Sim, eu tento acordar um pouco antes do trabalho, fazer pelo menos uma prática de exercício físico, me alimentar bem dentro do possível. Só que são dias e dias, então tem dias que isso funciona super e tem dias que eu fico tentando e não dá para fazer 100%. Mas eu acho que o importante para tentar manter assim é a gente continuar se esforçando diariamente, mesmo que tenham dias que a gente consiga fazer 90%, tem dias que é 30%, enfim, vai variar muito, mas eu acho que o importante é tentar manter mesmo esse ritmo para seguir um bom fluxo. E aí a segunda pergunta dela, ela pediu dicas para alguém que quer criar conteúdo, mas tem vergonha, tipo, como começar. É... Essa pergunta eu acho que ela é muito específica, mas o melhor jeito para começar quando você tem vergonha é começar, mesmo com vergonha. Eu tinha muito mais vergonha do que eu tenho hoje, mas eu ainda tenho. Então, se eu vou pra rua gravar vlog, eu tenho muita dificuldade ainda de abrir a câmera e ficar falando. É muito mais fácil quando eu tô num ambiente sozinha, ou sei lá, com alguém que eu tenho bastante intimidade. Eu ainda tenho muita vergonha, mas eu acho que eu consegui melhorar isso fazendo. Então, se você quer começar, a dica é apenas comece, sabe? Não dá pra começar perfeito ou com tudo. A gente sempre coloca muito obstáculo de equipamento, de vergonha. Se você quer, só começa. E com o tempo você vai melhorando, comprando o que dá pra ficar melhor o conteúdo. E com o tempo você vai desenvolvendo mais também esse lado comunicativo, que eu acho que é o que a gente menos tem quando a gente tem vergonha. Mas eu acho que é isso. A próxima pergunta foi do arroba apenas Laísa, ou Laísa. Se eu estiver falando errado, pode me corrigir aqui nos comentários. Mas ela perguntou: como foi para você entender esse processo de retroceder, entre aspas, para alcançar um objetivo? Eu acho que ela quis dizer dessa volta para casa dos pais, que quem acompanhou a saga de mudança, que a gente voltou para casa dos nossos pais, para dar o próximo passo. Então, acredito que seja sobre isso. E assim, pra mim, esse processo foi um pouco mais tranquilo do que da primeira vez que eu fiz isso. Então, antes de eu ir morar com o Thiago, eu morava sozinha. E quando a gente decidiu ir morar juntos, eu fiz isso também. Eu voltei pra casa da minha mãe, pra eu me organizar melhor financeiramente, pra gente começar a comprar tudo que a gente precisava. E aí depois, isso foi uns 4 meses, mais ou menos, né, Tia? Uns 4 meses antes da gente morar junto de fato. E aí depois a gente foi. Então, acho que dessa primeira vez foi muito mais impactante. Porque eu morava sozinha, eu já estava muito acostumada com a minha rotina, enfim, foi muito difícil mesmo, essa volta. Agora, dessa vez, eu sinto que está sendo muito mais tranquilo, por vários motivos. Primeiro, que hoje a minha mãe mora aqui nessa casa, que é uma casa maior, acaba tendo mais privacidade. Segundo, que o Ti tá aqui comigo, então fica menos difícil os dias. A gente acaba conversando e vai um ajudando o outro, assim, quando as coisas apertam um pouco. E porque eu acho que eu tô um pouco mais madura hoje para entender que essa é a melhor forma para eu conseguir realmente dar esse próximo passo. Então, assim, não é fácil, claro, a gente abdicar assim do nosso espaço, que era só nosso, que a gente vivia de um jeito, para então agora se adequar ao jeito que as pessoas estão, assim, os donos das casas que a gente tiver, né? Que agora a gente tá meio pra lá e pra cá. A gente que tem que se moldar. Mas eu acho que essa é a parte mais difícil, no geral, tá sendo
é um pouco mais tranquilo do que eu esperava, mas também tá no começo. Então vamos ver assim ao longo do tempo, mas no geral foi fácil entender, assim, porque tá bem esclarecido quais são os próximos passos que a gente quer dar, então acho que isso ajuda muito. Pior é quando a gente tá meio perdido, sem saber o que fazer. As duas próximas perguntas eu decidi responder juntas porque elas são praticamente iguais. A primeira foi da Daniela Carvalho, que é uma inscrita aqui do canal já faz um tempo também. E ela perguntou por que eu escolhi prestar psicologia. E a outra inscrita chegou aqui no canal também faz pouco tempo e ela perguntou, é a Malu Marques. Ela perguntou por que psicologia? Amo, estou no 5º semestre, olha que legal. A minha história com escolher cursos, ela é bem longa, assim, gente, porque eu já tive várias versões, assim, de querer várias coisas diferentes. Eu fiquei muito tempo, eu nunca entrei tanto em detalhes sobre isso aqui no canal, mas eu fiquei, assim, do 2º ano do ensino médio até um pouco depois do ensino médio tentando medicina, porque eu queria muito, não sei o quê. E até que eu tive uma crise existencial, assim, muito forte, que eu fiquei bem malzona, assim, psicologicamente. E eu comecei a entender melhor as coisas e eu cheguei no ponto que eu falei, nossa, não é isso que eu quero. Ainda bem que eu não passei, porque se eu tivesse passado, eu não sei se eu ia ter feito, se eu ia ter desistido, ou se eu ia fazer para não, tipo, decepcionar as pessoas que eu tinha criado expectativa. Eu ainda era muito imatura em relação a isso, assim, sabe? Do que as pessoas esperavam de mim. Eu acho que isso me fez ficar muito tempo presa nisso, porque era algo muito diferente, ainda mais pensando que eu venho de uma família que não é comum, assim, ter acesso ao ensino superior. Então, eu não tinha ninguém próximo a mim que tinha feito faculdade e tudo mais. Então, das minhas irmãs, assim, das mais velhas, a minha irmã mais velha não fez. Eu sou a do meio, assim, das três mais velhas, né? E aí tem a Raíssa, que é a mais nova. Então, eu seria, assim, a primeira das irmãs a estar me dedicando a esse lado. Então, eu colocava em mim um peso muito grande. Eu não posso falar nem que era minha mãe e tal, porque eu mesma colocava e criava muita expectativa para ela também, porque eu estudava muito, enfim. Não é esse o foco. Mas eu fiquei muito perdida depois que eu entendi que não era isso que eu queria. E aí eu entrei numa crise de eu não sei o que que eu quero, parecia assim que eu não conseguia me encontrar em nada. Tudo que eu pensava assim, eu falava: "Ah, não". E até que eu pensei em psicologia, que é uma área que eu sempre admirei muito, sempre gostei muito de ler sobre, sempre gostei muito de livros que trazem esse lado de autoconhecimento. E depois que eu fiz terapia, eu consegui olhar de uma outra forma também. Então, dentro das opções assim que tinha, foi o que eu mais me identifiquei, mas eu também não vou vir romantizar aqui para vocês e falar que é a minha carreira dos sonhos. É uma área que eu admiro muito, me identifico em muitas coisas, só que eu tenho que entrar e começar a cursar de fato para eu entender. Eu acho que tudo é assim, na verdade, né? Eu também entrei, assim que eu me formei, eu passei em enfermagem. E eu entrei mais por pressão, assim, também. Tipo, a minha mãe falou, ah, entra, porque pode ajudar você depois com medicina e tudo mais. E aí eu acabei aceitando. Entrei pelo ProUni, com bolsa 100%. E aí eu fui uma semana e não me identifiquei nem um pouco. Isso também me ajudou a entender melhor que talvez medicina não fosse a minha área. E eu acho que é isso, sabe, gente? O que eu entendi nesse processo, que é o mais importante, o mais valioso, porque esses momentos na vida a gente sempre vai passar, eu acho, de incertezas, dúvidas. Eu acho que é muito raro a gente se encontrar de primeira. Mas o importante é a gente entender que a gente vai se encontrando, assim. Não tem nada que vai ser perfeito, independente da carreira que você escolher, vai ter lado bom e lado ruim. E o importante é a gente entendendo, se respeitando e tentando se encontrar. Então, por isso que eu escolhi psicologia, porque dentre todas as áreas e todos os cursos, hoje é o que eu mais me identifico, o que eu tenho mais vontade de estudar, porque é uma área que eu realmente tenho muito interesse, assim, muita curiosidade. E eu acho que o mercado de trabalho também é bem interessante, porque tem diversas áreas. Enfim, é mais por isso.
A próxima pergunta é da Lá, que é uma inscrita fiel aqui do canal, tá sempre aqui comigo, estudou comigo o ano inteiro também para prestar psicologia, espero que dê tudo certo. Ela comentou assim: se não for muito pessoal, gostaria de saber mais sobre o seu lado espiritual e como você vê o seu propósito nessa vida. E seu propósito na profissão também. Amo te acompanhar e obrigada. Eu acho muito complexa essa pergunta, tem várias camadas assim, mas vamos lá, vou tentar. É muito difícil ter essas respostas, porque eu acho que a gente passa a vida inteira tentando entender o nosso propósito. Mas até hoje, assim, com quase 23 anos, eu vou responder o que eu acho. E assim, gente, isso pode mudar. Vou fazer 23 anos, a vida é longa. Eu acho que a gente vai mudando muito a nossa percepção sobre a vida, sobre a gente mesmo ao longo do tempo. Mas, vamos lá. Gostaria de saber mais sobre o seu lado espiritual e como você vê o seu propósito nessa vida. Hoje, eu sinto que o meu lado espiritual ele é muito mais aguçado, sou uma pessoa que tenho muito mais fé do que eu já tive. Inclusive, eu nunca comento aqui no canal, mas eu sou budista. Então, eu pratico essa religião e hoje eu acho que é o momento assim na minha vida que eu mais tenho fé e consigo realmente trabalhar e aprimorar esse meu lado espiritual que me ajuda muito. E com o tempo, assim, eu sempre me questionei muito. Foi muito difícil para mim também me encontrar em religiões, porque eu sempre quis o porquê para muitas coisas, né? Por que isso, por que aquilo, por que que a gente nasce, qual que é o nosso propósito. E hoje, assim, para mim, o que faz mais sentido, o que mais me conforta é eu pensar sobre o meu propósito de vida e também de carreira, né? Que eu acho que uma coisa é muito análoga à outra. De vida, eu acho que o melhor propósito que a gente pode ter é a gente tentar ser pessoas melhores aqui. Então, que a gente consiga entender todas as nossas limitações, as nossas dificuldades com a gente mesmo, principalmente. Sempre começar com a gente mesmo, que eu acho que isso automaticamente já reflete para as outras pessoas, né, com quem a gente convive. Mas a gente entender nossas limitações, enfim, trabalhar tudo isso para ter uma revolução humana, assim, conseguir ser pessoas cada vez melhores e com isso impacta num todo, assim, sempre começa por nós, essa é a visão que eu tenho. Começando por mim, eu consigo ir moldando todo o meio que eu vivo, sabe? Não o processo inverso. Não é o meio que vai impactar na minha vida, mas a partir do meu desenvolvimento, eu vou moldando dentro da minha casa, no trabalho, enfim. E aí eu consigo levar toda essa ideia no geral. É assim que eu acredito. Isso não é uma lei, não é uma verdade universal, é só a minha visão. Então, se você tiver uma visão diferente, comenta aqui. É legal a gente ter essa troca, compartilhar, porque no fim a gente só tá aqui tentando entender a vida. Então, cada pessoa tem uma visão e é legal a gente fazer essa troca e ver diferentes perspectivas, né? Porque às vezes a gente não consegue ver porque a gente pensa diferente. E eu acho que isso impacta também na profissão, porque eu acho que quanto mais eu me esforço para ser um ser humano melhor pessoalmente, eu também vou conseguir ser melhor profissionalmente e, estando na área da saúde, assim, na psicologia, conseguir ajudar o máximo de pessoas possíveis na questão da saúde mental, que eu acho que hoje em dia se fala muito mais e com essa geração que a gente vê, assim, vai precisar muito também no futuro. Então, eu acredito que é isso. E eu vou compreendendo melhor qual é o propósito. Por enquanto é isso. Pode ser que ao longo da caminhada eu vou descobrindo novos propósitos. Eu acho que tem vários também, não um só. Mas é isso. Muito complexa a sua pergunta lá. As duas últimas perguntas, vou ter um convidado especial neste vídeo. Senhor Tiago, meu namorado. Porque essas perguntas não diz só a mim, né? Diz sobre ele também. Então eu acho muito legal que a gente responda juntos. E faz mais sentido. Tá, gente, esse aqui é o Thiago, Olá. meu namorado. E foi engraçado que teve um vídeo aqui no canal que eu postei e eu não mostrei ele, mas eu falei dele. Aí teve uma inscrita que comentou: Quem que é Thiago? Eu te mostrei. Mostrou. Mas é ele, sempre que eu falo Thiago, gente, é ele. E ele não gosta muito de aparecer.
Tímido. Ele tem um pouquinho de tímido. Mas, ó, a primeira, eu vou começar pela mais leve. Quanto tempo você e o Thiago estão juntos e como vocês se conheceram? Quanto tempo? Já uns 2 anos e alguns meses. A gente se conheceu em novembro de 2022. Na verdade, um pouco antes. Foi a primeira vez que a gente saiu. É. Novembro. Eu acho que a gente se conheceu. Ah, assim, de conversar mesmo, acho que foi em novembro. É. Aí, umas semanas depois, a gente saiu pela primeira vez, né? Não. Mas, então é isso, a gente se conhecia. Assim, a gente se conhecia mais ou menos Médio. de internet, mas não se conhecia. Aí a gente foi se conhecer mesmo, assim, de conversar, em novembro de 2022. Já contar, fazer um resuminho, né? A gente se conheceu em novembro de 2022, aí a gente ficou conversando por um tempo, a gente saiu pela primeira vez depois de uns dias, eu acho, né? Nem foi Não. semana. Só pra dar contexto, a gente começou a conversar pelo Insta. É, que aí foi como É, vocês conheceram. isso. Foi pelo Insta, né? Foi. É, o Thiago, ele não era daqui da cidade que. Nossa, é muito difícil eu explicar isso. Porque a gente se muda muito. E aí a gente É. fala da nossa. Tá, e aí a primeira pergunta é: quanto tempo você e o Thiago estão juntos e como vocês se conheceram? A gente tá junto há 2 anos e alguns meses. A gente começou a conversar e saiu pela primeira vez em novembro de 2022. Meses? 2 anos e 2 meses? Ah, Tá. pode Faço continuar. cortes. Ai, o que eu vou falar agora? Me perdi. Sobre como a gente se conheceu, a gente começou a conversar pelo Insta. Ah, eu já tinha visto ela algumas vezes aqui na cidade, porque eu não morava aqui. Peraí, Dé, tô gravando. Ah, não, Dé, vai lá, amor. Ela tá terminando já. O que você quer? Eu não morava aqui antes. Eu vim morar aqui em final de 2021, só que era época de pandemia e eu passava grande parte dos meus dias em Bragança, porque eu tinha que servir É, que é a ao cidade que a exército. gente morava. Meus pais, eles moram numa cidade bem pequena, que é perto de Bragança, que é onde a gente estava morando até então. Aí a gente voltou aqui agora pro interior e eu morava aqui antes. Aí o Thiago se mudou pra cá com a família dele. E aí faz mais sentido. Faz sentido? A Acho que explicação? faz. Faz. Mas é isso, aí eu trabalhava numa padaria e aí ele foi lá uma vez e me viu, só que eu não lembro muito desse dia, porque eu atendia muitos clientes por dia. E aí depois a gente acabou se conhecendo pelo Instagram. Mas aí muito tempo depois só que a gente realmente foi conversar e se Sério. conhecer. Porque aí foi lá em novembro de 2022. E é isso, né? Tem Ah, mais alguma coisa? acho que não. Mas é isso, gente. A gente se conheceu pelo Insta, então. E estamos juntos há 2 anos e 2 meses. A última pergunta foi da Poliana, que também é uma inscrita aqui do canal há muito tempo. E ela mandou assim: Oi, Rê, vocês pretendem ter filhos? Ó, até me desestabiliza. Ai, a gente dá muita risada quando a gente vê essa pergunta. E eu falei: Thiago, você vai ter que ir comigo lá responder essa pergunta. E aí, amor? A gente nunca conversou muito sério sobre isso. É. É, Assim, falando pessoalmente, cada um. Eu nunca tive, assim, tanto sonho, assim, de ser mãe. Eu sempre vi a maternidade de um jeito mais, como diz, traumático. Por histórico familiar e tudo mais. Então, eu sempre tive muito medo de ter filho muito jovem, antes de conseguir estudar e, enfim, conseguir várias coisas para ter uma estabilidade, para ter um filho. Então, eu nunca planejei tanto isso. Mas a gente já teve algumas conversinhas, né? Fala pra já. você, mais ou menos, como foi. Você sempre já pensou? Você sempre pensou Não como diria era? que eu sempre pensei, mas quando eu pensava no meu futuro, eu considerava. Então, acho que sim, Você sempre mas. quis, mas É, nunca planejou. é. É, então assim, a pergunta é, vocês pretendem? Sim, a gente pretende. A gente não tem, assim, o mínimo de planos ainda, É. Ainda tem muita coisa pra acontecer. primeiro.
É, assim, algo bem a longo prazo. E é isso, né? Então esse foi o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem perguntar mais coisas sobre a vida, enfim, pode deixar aqui nos comentários. E a ideia desse vídeo foi realmente pra gente conseguir se conectar melhor agora que a gente tá com uma comunidade legal aqui no canal. E é isso, eu espero que vocês façam perguntas e me falem aqui também a opinião de vocês sobre todas essas respostas. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau!